Eu já começo o programa com um bate-papo com o Cleiver Robson, que é engenheiro ambiental, para trazer todas essas atualizações que o produtor precisa ficar atento. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Para a gente começar, o que está acontecendo nesse momento que o produtor tem que ficar de olho? Olha, é importante a sua pergunta, porque nós estamos aí na iminência de uma paralisação para manutenção do sistema do CAR, que chama Siscar, que é um sistema federal, que atinge aqui no caso Goiás, mas atinge muitos estados também. O Siscar ele vai estar inoperante entre os dias 9 e 29 de fevereiro. Quer dizer que durante esse período não será possível fazer alteração no CAR, não será possível fazer nenhum tipo de modificação naquilo que já foi informado. Por consequência disso, é importante lembrar que, às vezes, em muitos casos, o produtor está num processo de pleitear o registro eletrônico, que é o licenciamento da lavoura ou da pecuária. E, fatalmente, em muitos casos, ocorre o pedido para que se faça a atualização do CAR. Então, entre os dias 9 e 29 de fevereiro, isso não vai ser possível. Por consequência, qualquer outro serviço que dependa dessa alteração vai ficar paralisado também. Aí, como que pode refletir também, produtor, essa questão de crédito também com o banco, além desse registro? Olha, é importante sua pergunta no sentido de que, geralmente, os bancos já estão pedindo os registros eletrônicos das áreas de lavoura ou de pecuária. E o banco tem todo um procedimento, né? Ele tem toda uma tabela de trabalho ali, que ele tem os prazos a cumprir, a forma de liberar esse dinheiro. E como eu mencionei para você, o registro eletrônico ele depende de duas situações. Primeiramente, ele depende basicamente do CAR, inicialmente. O CAR tem que estar muito bem preparado, elaborado, sem falhas. E a gente tem que ser bastante sincero. A maioria dos CARs que a gente depara hoje para trabalhar, todos têm falhas, têm problemas. Então nós fazemos o quê? Fazemos a retificação. Dentro desse período que eu te citei, de 9 a 29, não será possível fazer essa retificação. Então, se você tem um prazo para cumprir, para pleitear o financiamento, você vai perder o financiamento, né? Se você deixar para alteração durante esse período. Agora, é importante ressaltar que isso não implica em suspensão de processo. Se o seu CAR estiver regularizado, estiver arrumado, e você está com um pedido de DAI ou está com um pedido de registro eletrônico, não é a paralisação que vai impedir da sequência da DAI ou do registro. Ela vai acontecer de qualquer forma. O que eu estou mencionando é a paralisação do CAR entre 9 e 29 de fevereiro. Se você precisar alterar o CAR durante esse período, aí sim vai dar problema. E como que está a situação em Goiás em relação ao CAR, a regularização? Olha, a regularização em Goiás ela é acentuada. Nós tivemos aí mais de 90% das propriedades já declaradas dentro do CAR. Agora existe uma separação entre declarar e ter o CAR aprovado. E aí sim nós temos a morosidade. Eu te falo que nem 2% ainda das fazendas foram analisadas e certificadas de forma correta como manda a legislação. Então existe uma morosidade por parte do órgão regulador que faz essa verificação nessa plataforma do CAR. Agora, essa culpa, ela não é só do órgão ambiental. Tá? O órgão tem a morosidade dela em relação à quantidade de pessoas para analisar todas as propriedades rurais de Goiás, mas também a gente depara com a quantidade de pessoas fazendo o CAR aí, sem conhecimento, sem entender de como que funciona o Código Florestal, e isso causa transtorno, porque sobe para a plataforma informações inverídicas, incorretas, e isso gera lentidão, porque tem que ser analisado 1, 2, 3 vezes a mesma propriedade rural. E também tem aqueles casos que o produtor deixa na mão de um profissional que não tem muita experiência e aí acaba fazendo algum tipo de bagunça e o produtor mesmo não sabe o que está acontecendo e quando se depara com o que realmente está acontecendo, ele fica um pouco perdido. Também tem essas situações? Tem, e essa é que mais acontece, porque infelizmente a legislação ambiental brasileira, ela previu que o CAR poderia ser feito até pelo próprio produtor. Então a gente nota aí uma situação que tentaram facilitar, mas na realidade dificultaram. Porque como é que ele vai fazer o CAR se ele não tem o conhecimento técnico para entender a legislação nesse sentido? É o primeiro problema. Agora, vamos falar do profissional, aquele que deveria fazer o bom serviço. A gente depara com todo tipo de profissional. Eu vou falar uma situação aqui que você vai achar até estranho, né? Mas eu já me deparei com um cabeleireiro fazendo CAR. É uma situação realmente estranha, né? Mas é nada contra os cabeleireiros, muito pelo contrário, acho que cada qual na sua profissão. Mas o cabeleireiro fazer um CAR numa fazenda, ele tem que ter um conhecimento muito grande de Código Florestal e de outros passivos ambientais regulados por legislação própria. E aí a pessoa faz aquilo, cobra um valor pífio, coloca o produtor em uma dificuldade. E dificuldade séria.
Porque, por exemplo, vamos falar do CAR. O CAR vai estar paralisado entre 9 e 29. Um dos motivos da paralisação é para atualizar o sistema. Para quê? Para barrar situações que estão sendo utilizadas como mecanismos de burlar a legislação, de criar embaraço e colocar o produtor rural em uma dificuldade muito grande depois com o órgão ambiental, né? Isso que a gente tem que ter essa visão de que o produtor precisa procurar mão de obra qualificada. Procurem os bons profissionais. Antes de mandar fazer um CAR, suspeite do valor que está sendo cobrado, tá? Porque também é aquela história, o barato sai caro no futuro. A gente teve algumas alterações, algumas mudanças em dezembro em relação aos passivos ambientais, que o CAR também fica envolvido nisso? Sim, ele é a base de tudo. Todas essas alterações que estão ocorrendo desde o ano, vou pegar desde 2019, quando começaram as alterações da legislação do estado de Goiás. Para cá, o CAR é a base. Vamos dizer que o CAR é o alicerce de qualquer situação que você vá fazer na propriedade rural. Todas os outros documentos, eles são consequência do CAR. Tudo está baseado no CAR. Então, se o CAR estiver mal feito, não adianta. Não vai ter condição de executar absolutamente nada de um certo ponto para frente. Agora, a gente voltando um pouquinho nos registros eletrônicos, como que ele pode facilitar também para o produtor rural? O registro eletrônico ele é obrigatório. É importante entender que o registro eletrônico é um tipo de licenciamento e esse licenciamento ele é obrigatório. Aqui em Goiás, o registro eletrônico ele foi criado para poder regularizar as lavouras, as áreas de lavoura, seja de sequeiro ou irrigada, ou as áreas de pecuária, né? É importante ressaltar que a questão do registro eletrônico é para Goiás. Cada estado tem a sua autonomia. Mato Grosso tem a autonomia dele, a Bahia tem a autonomia dele e às vezes não equipara a mesma coisa. O que nós hoje estamos falando aqui ela diz respeito para o estado de Goiás. E também o produtor que tem uma propriedade que fica nessas divisas, como que procede também por conta dessa legislação estadual? Ótima a sua pergunta. Inclusive, nosso escritório tem uma situação interessante. Nós estamos com um cliente que ele faz divisa entre Bahia e Piauí. São várias propriedades rurais, parte está dentro da Bahia e parte está dentro do Piauí. De que forma que se procede? Em se tratando de legislação ambiental, parte de dois princípios. Primeiro, a questão fundiária. Por estar em dois estados diferentes, a propriedade rural, fatalmente ela teria que ter duas matrículas. Uma divisão de propriedade, né? Uma parte dentro de um estado A e estado B. Por consequência, município A e município B. Feito isso, o CAR também vai ter que se portar dessa forma. Porque se está no estado A, pedaço da fazenda, e a outra fazenda está no estado B, necessariamente, às vezes, em algumas situações, tem que ser analisado de forma individual esse CAR. Agora, isso é um contexto geral e obrigatório? Não. Em algumas situações pode ocorrer a análise do CAR em um estado exclusivo. Tem um outro caso nosso também, um outro cliente nosso, por exemplo, em que a propriedade rural dele é limítrofe com o Mato Grosso do Sul. E tem parte dessa fazenda dentro de Mato Grosso do Sul. Mas o CAR dele é de Goiás. Então, nessa condição, e isso é um comum acordo entre os órgãos ambientais, aonde o CAR dele, a maior proporção de terra estava dentro do estado de Goiás, o estado do Mato Grosso abriu mão e ele regularizou tudo via Goiás, né? Mesmo tendo um pedaço pequeno dentro de Mato Grosso. Então são situações que dependem de análise, depende de ver a situação, de ver a forma como está sendo feita. Então cada caso é um caso. Cada caso é um caso, sim, cada caso é um caso nesse sentido. E também em relação a essa questão de passivos ambientais, a compensação, a reposição, como que fica também? Olha, os passivos ambientais são vários, tem várias classificações, vários tipos de serem regularizados. Existem aqueles que são passivos de compensação, tem aqueles que são obrigatórios à reposição, né, que não aceita compensar, mas tem que repor. Tem aqueles que não vão acontecer absolutamente nada, porque cai num regime chamado de prescrição por intercorrência, que é quando excedeu um tempo X daquele passivo quando ele foi provocado, né? E Goiás trata isso de uma forma bem clara, no regime de 3 e 5 anos. 3 anos, por exemplo, você desmatou uma área, e essa área era passiva de conversão, era possível desmatar, mas você desmatou sem licença. Mas você desmatou isso há 5, 6 anos atrás, e até hoje nunca foi autuado. Com certeza vai cair em prescrição, por intercorrência, porque tem mais de 3 anos.
Em casos de áreas especialmente protegidas, já vai depender da questão dos 5 anos. Pode acontecer a intercorrência, você pode não ser autuado. Porém, áreas legalmente protegidas, você pode às vezes ter que compensar. Você não é autuado, mas você tem que compensar. Você não é autuado, mas você tem que regenerar. Cada caso também vai depender de ser analisado nesse contexto. E nesses casos, o tipo de atividade desenvolvida também entra em consideração ou é realmente só a área? Não, leva sim. Porque cada tipo de atividade ela causa um tipo de degradação ambiental, né? Nem todas são iguais. Mas e aí é dividido por etapas, tá? Uma coisa é regularizar a terra, uma coisa é regularizar aquela situação ambiental de cobertura de solo, e outra coisa é você licenciar a atividade que vai ser executada naquele local, né? Então, isso tem que levar em consideração. E aí, o que eu estou falando? Por exemplo, a pessoa suprimiu a vegetação nativa. Esse é um passivo. Se ele fez com licença, sem licença, é um passivo. Tem a forma de regularizar. Mas ele desmatou porque quis montar ali uma fábrica de ração, suponhamos. Dando um exemplo hipotético aqui. A fábrica de ração é outro passivo, que depende de licenciamento. Cada caso tem que ser analisado de forma individual. E qual que é a sua orientação agora, em geral, para o produtor rural? Em relação a essa questão dos passivos? Olha, a primeira coisa é procurar profissionais o mais rápido possível. Porque por mais que a legislação de Goiás prorrogou uma série de prazos, que estavam vencendo agora no final de 2023, prorrogou aí por um prazo que já estou sentindo que o produtor voltou a ter tranquilidade. E essa tranquilidade, ela é falsa, porque vai chegar novamente o período do enforcamento, vamos dizer assim, que é o fim dos prazos, e agora, pela legislação, não vai ter mais prorrogação. Não tem como ter mais prorrogação. Ela só poderia ser prorrogada uma vez e ela foi feita. Então, aproveite que prorrogou, aproveite que existe prazo, procure um bom profissional, procure um escritório, faça um levantamento da sua propriedade, ouça o seu técnico, porque existe uma mística de achar que o técnico está trabalhando contra o produtor, e não é. Muito pelo contrário. Ele quer mostrar para o produtor tudo que tem de errado na sua propriedade e a forma de regularizar. E essa regularização vai refletir no quê? Nos licenciamentos, nos registros. E isso vai chegar no momento, daqui a 2 anos ou 1 ano, em que o produtor não vai conseguir vender gado, não vai conseguir vender soja, não vai conseguir vender nada, por falta de regularização. Isso está caminhando para esse sentido. Também mudando um pouco o foco, a questão do ESG também é muito presente, essa questão de governança, de preservação, de sustentabilidade, e é o futuro também das atividades agropecuárias. Sim, e baseado nisso que você está falando, já é uma outra vertente que o produtor ele precisa procurar entender que a produção tem que partir do princípio da verticalização. Quanto mais produzir em áreas que já estão antropizadas e abertas, é melhor para ele, em vez de buscar novas áreas. E de que forma que isso ocorre? Ocorre a partir do momento que existem certificações, que existe qualificação na característica ambiental da propriedade rural. É uma outra vertente que a gente também aconselha o produtor a procurar. Procurar empresas especializadas em certificação, procurar empresas que vão criar um cenário ambientalmente sustentável na propriedade rural, para que atenda às diretrizes tanto do mercado interno quanto do mercado externo, consumidor da matéria agrícola e pecuária do Brasil.